o caso da menina Lorena, aqui de Manaus. Esse caso apareceu na edição do Linha Direta, dia 18 de maio. E em menos de 20 dias, a tia e o namorado dessa tia, suspeitos do crime, foram presos. Vamos fazer uma análise hoje bem didática dos pontos de investigação tradicional e pericial. Mas antes de nos aprofundarmos nesse caso, já me responde sobre se a mídia ajuda ou não casos que estão parados por aí. Responde aí agora. E claro, se gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, aproveita e me segue, porque eu vi aqui que grande parte que está chegando agora está vindo pela primeira vez. Então clica aí no sininho, faz você receber o aviso de vídeo novo, que o assunto aqui é bom. Vamos ao caso. Lorena Ferreira Rodrigues tinha apenas 2 anos de idade. Nas fotos que existem na internet, ela sempre está sorrindo. Não encontrei o nome dos pais dela. O que a mídia traz é que a mãe de Lorena deixou a filha sob os cuidados da tia por uns 2 meses. A tia, Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos de idade, tinha um namorado, John Lennon Menezes Maia, de 33 anos. Ela, eu não sei qual era a função dela, serviço, mas ele era serviço geral em um hospital. De acordo com a investigação, a garotinha Lorena já estaria sofrendo maus tratos por um bom tempo. No dia 22 de março de 2022, Lennon levou para casa um esfregão com um cabo de alumínio que ele usava no trabalho. E com esse instrumento desferiu golpes contra a menininha. Esse objeto passa a ser, na linguagem pericial, um instrumento contundente. Por quê? Porque causa uma lesão por pressão do objeto contra o corpo da vítima. A força exercida foi tão grande que Lorena passou a desmaiar. A tia não levou ao hospital, não. Só colocou a garota para dormir. Tudo indica que a tia foi também dormir na Santa Paz, né? No dia seguinte, Ana acordou por volta das 10 horas do dia 23, de março, dia seguinte, e viu que a menina estava sem respiração, sem pulsação. Lennon não estava lá, ele tinha ido ao trabalho. Ana, então, liga para ele. Afinal, eles teriam que decidir o que fazer com a menina, né? Com o corpo dela. Depois da ligação, ele teria saído do trabalho em torno de 11 horas de motocicleta e com uma mochila nas costas. Quando ele chegou na casa deles, da sua companheira, eles teriam esquartejado o corpo de Lorena e enrolado os pedaços da menininha em um lençol, toalha, sei lá, e depois colocaram em uma mochila, nessa mochila que ele levou. Nesse mesmo dia, 23 de março, eles seguiram de motocicleta para o porto de Manaus e pegaram o barco para Altazes, onde o pai de Ana mora. Altazes fica a 113 quilômetros de Manaus. De lancha, mais ou menos 3 horas e meia. Sim, só se chega lá de transporte fluvial ou de transporte aéreo. O mais comum é o fluvial, barcos e lanchas. A versão que existe na mídia é que Ana seguiu sozinha para Altazes. Um outro traz que os dois seguiram juntos. Por isso eu vou usar a narrativa da Ana sozinha em Altazes, tá? Ela, quando chegou na cidade do pai, e dela deve ter nascido lá também, ela foi direto para casa do pai dela.
ele ficou no quarto, o corpo ficou dentro da mochila, dentro do quarto por uns 3 dias. E nessa época, março, mesmo com chuva, o clima amazonense ainda é quente e o corpo estava ali em decomposição. E começou o quê? A exalar mau cheiro. As bactérias e fungos começam a agir de forma muito rápida. E o corpo começa a inchar e liberar odor fétido, atrair moscas. Tem vídeo aqui, tá? Sobre decomposição, as fases. Por causa de todo aquele fedor, moscas indo, no dia 27 de março, a tia da Lorena cavou uma cova no fundo do quintal da casa do pai dela e enterrou os pedaços da menina. Mas no dia seguinte, no dia 28 de março, aconteceu o famoso acaso. Eu vejo como dedo de Deus. Não sei em que você acredita, mas eu vejo muitos casos criminais sendo expostos e resolvidos a partir de situações inesperadas e totalmente fora do controle dos perpetradores, né? O famoso acaso. Março, apesar de quente, não é tão quente como a partir de julho. Eita, tá chegando a época quente. É época de chuvas torrenciais no Amazonas. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, dia 28, choveu muito forte. Sabe assim, aquelas chuvas para lavar a alma, no caso da pequena Lorena. A chuva atingiu em cheio o local da cova. E por ser uma cova rasa, um cachorro sentiu o cheiro e puxou uma parte do corpo da criança para fora. Cachorro dificilmente come carne humana, tá, gente? E em decomposição, ainda por cima, ele não comeu. Ele foi apenas um anjo de 4 patas, expondo aquela crueldade ali. E por causa disso, os urubus passaram a se concentrar na área, além do fedor, né, exposto. E assim o caso foi descoberto em 28 de março de 2022. Se demorasse mais uns 5 dias, talvez fosse impossível a necrópsia determinar se houve maus tratos ou não. E verificar as características do esquartejamento. Por quê? Porque os tecidos estariam se desfazendo, se liquefazendo. Acaso mesmo ou dedo de Deus? Daí surgem várias versões agora, tá? A polícia foi acionada no mesmo dia. E logo as suspeitas recaíram sobre a tia. Ana negou ser a responsável pela morte de Lorena. Ela alegou que a criança teria morrido de causas naturais e por isso teria ficado assustada, o que a levou ali a enterrar o corpo da criança. Uma história que é difícil de se engolir, convenhamos. Ou você acreditaria nessa versão? Por que ela esquartejou a garota então? Onde está o instrumento utilizado? Na casa do avô ou na casa em Manaus? Se ela se assustou, não era só enterrar a garota? E Lennon nessa história toda? O John Lennon, ele se apresentou inteligentemente na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, prestou declarações e colocou toda a responsabilidade dos maus tratos à Ana. E aí negou que teria participação na ação criminosa. Ele contou que levou a criança com vida para o porto e que Ana Beatriz teria embarcado sozinha para Altazes. Não sabia alegar em que momento Lorena foi morta. Quais perguntas você faria aqui? Lennon, ele foi para Altazes? Se não, Lennon voltou a trabalhar durante esses 3 dias? Tem registro dele no trabalho? Ele voltou para a casa onde morava?
Depois do depoimento dele, o que se sabe é que ele sumiu. E assim ele foi dado como foragido. A Ana Beatriz foi presa em flagrante e no dia 28 de março de 2022 por ocultação de cadáver e cumpriu 2 meses de reclusão, sendo 1 mês no município de Itacoatiara e 1 mês em Manaus. E foi liberada posteriormente. Então vamos lá, ela foi solta. Só nessas versões aí, a investigação já tem alguns bons caminhos, que eu acredito, tá? Que devem ter sido realizados. Primeiro de tudo, é o básico. Eu não sei qual foi a estratégia de advogado, não sei o porquê dela ter sido libertada. Ocultação de cadáver, o esquartejamento, mesmo não sabendo se foi ela que esquartejou, mas ela ocultou assim, dessa forma. Era para ela ter sido libertada? Bem, isso não cabe a mim, né? Mas, então vamos lá. Só nessas versões aí, a investigação já tem alguns bons caminhos que eu acredito que devem ter sido realizados. Primeiro de tudo, é o básico. Perícia nos locais envolvidos. No caso aí, a casa do avô de Lorena e a casa da Ana. Por que as duas casas? Eu parto do pressuposto que a pessoa nunca fala a verdade de início. Eu iria acreditar piamente que essa menina chegou viva em Altazes? Os investigadores devem ter pego o depoimento de quem levou essa moça na embarcação. As pessoas presentes devem ter visto se ela estava com uma menina ou não. Se ninguém viu, a pergunta continua ali sem resposta, né? Então, eu não descartaria a casa da suspeita em Manaus. Mas vamos para a narrativa da garota viva na viagem. Se ela disse que a garota foi viva para Altazes, então ela esquartejou lá. A casa do avô deve ter sido periciada. Ah, Gigi, ela deve ter limpado as manchas de sangue. Gente, a tecnologia está aí para nos ajudar. O que a perícia poderia ter usado nesse caso? Você que me segue há mais tempo sabe responder. Então, quem está aqui de primeira já me segue aqui para aprender isso e mais coisas. Reagentes como luminol, blue star, qualquer substância quimioluminescente. Isso mesmo, o reagente que se liga a um elemento da hemoglobina do sangue, latente. Latente é porque não está visível a olho nu, tá? E reage com uma luminescência visível em luz UV. Mesmo ela não tendo esquartejado lá, é possível encontrar manchas de sangue pelo manuseio do corpo, porque eu não acredito que ela tenha drenado o corpo da garota numa pia na casa do pai dela, porque ele iria perceber. Nem acredito que ela tenha esse conhecimento, tá? E se a garota foi morta para Altazes, né? Ela teria ido em pedaços dentro da mochila. Será que pelo menos parte desse sangue não foi drenado na casa aqui em Manaus? Ou o lençol que envolveu tudo ali manteve o sangue? O tempo de decomposição foi normal. Normalmente a drenagem ela traz um pouco as fases iniciais da putrefação. Vocês veem com todas essas informações, elas auxiliam a fazer uma narrativa, né? A construir uma história. Então aqui, fechando aqui a importância das perícias nos locais envolvidos. Agora, celulares. Atualmente é inadmissível qualquer investigação desse porte, dessa natureza, que não seja analisado o conteúdo de celulares. Fotos, vídeos, mensagens, ligações com quebra de sigilo telefônico. Outro ponto, imagens de câmeras de segurança nas proximidades da casa, né, da Ana e do Leno e do trabalho do Leno. As imagens de câmeras, elas se tornam cada vez mais importantes, que nesse caso aqui a emissão do mandato de prisão de Ana, agora, dia 30 de maio de 2023, foi principalmente por conta de imagens gravadas no dia 23 de março de 2022. Justamente a saída de Leno do trabalho, em torno de 11 horas da manhã, com a mochila nas costas, por isso que a gente sabe disso, que já saiu na mídia, e voltando para a casa de Ana. E depois saindo de lá, né, com a namorada e com a mochila, indo para o porto de Manaus. Lorena não estava caminhando com eles. Ela não apareceu em nenhuma imagem.
Na mídia tem-se informação de outras investigações não detalhadas, tá? Que aí aconteceram depois que essas imagens apareceram. Mas podemos fazer alguns raciocínios aqui. Com essas imagens, logo presume-se que a menina estava na mochila. Pode-se ter certeza disso? 100% não. Mas juntando-se a isso, ao que se achou nos locais envolvidos, né? Sim, porque certamente a casa de Ana, como eu já disse, ela foi periciada após o corpo da menina ter sido encontrado. O corpo ou foi esquartejado na casa do avô ou foi esquartejado na casa da Ana. É mais provável aí, então, que tenha sido na casa da Ana. Por mais que não se soubesse disso na época, esse levantamento pericial teria uma chance, assim, muito grande de encontrar algo. É altíssima a possibilidade. Mesmo que ainda tivesse se dado ao trabalho de limpar as manchas de sangue, ainda assim a equipe de perícia teria como encontrar. Já falei isso, né? Encontrar essas manchas invisíveis, latentes. Na real, ainda hoje é possível. Os reagentes, eles revelam manchas latentes até depois de anos. Outras perguntas ainda surgem. O instrumento usado no traumatismo craniano, o esfregão de alumínio, ele foi encontrado? Gigi, isso aí é mais difícil, impossível. Se ele tiver dado um fim nível mestre dos magos, né, no esfregão, pirulitou o esfregão. Acontece, tá? Mas com tantas câmeras, devem ter visto se ele saiu com esse esfregão também. Se ele foi para Altazes, ele deve ter levado junto no barco e jogado no rio. Isso aqui é só um pensamento, tá? Como saber se Leno foi para Altazes, então, ou não? Lista de passageiros dos barcos, todos são obrigados a fornecer e registrar a identidade. A não ser que ele tenha usado uma identidade falsa ou entrado clandestinamente, que eu não acredito. Se ele não tiver ido, eu acredito que a polícia solicitou as imagens dos dias seguintes, referentes tanto à casa de Ana, né, onde eles moravam, e ao trabalho dele. Se ele tiver ido para Altazes, nada do que falarei agora fará sentido, ok? Saber se ele voltou ou não para o hospital é interessante, no meu ponto de vista. Por quê? Para a busca e apreensão dos benditos esfregões no trabalho dele. Eu estou obcecada por esses esfregões. Minha mente de perita e TDAH está no hiperfoco. Mesmo sabendo que isso daria um trabalho enorme, sim, a partir do momento que não se sabe que o Leno foi para Altazes, essa possibilidade ela é viável. Afinal, é hospital. Ele podia acreditar que passando uma água sanitariazinha ali, limparia o sangue e DNA. E aí seria só trocar o dele com alguns dos trocentos esfregões que existem ali. Aquela que acredito que tem muitas, né? O trabalho enorme seria dos peritos. Eles coletariam esfregaços de suave em todos os esfregões em busca do DNA de Lorena. É um gasto de material? É. Por isso que o ideal aqui, de novo, no meu ponto de vista, é fazer a apreensão dos esfregões, tá? Enviar para o laboratório de DNA e aguardar as imagens. Aí sim, depois faria as próximas etapas. Mas para isso vem de novo o tal do ideal novamente. É a busca e análise dessas imagens o mais rápido possível. Aliás, em relação a isso, tem um outro ponto. A população. Os donos das câmeras de segurança não querem se envolver. Muitos mentem, dizendo que a câmera está com defeito, que o servidor que armazena as imagens estava desligado, dificultando muito o trabalho da investigação. E isso é muito sério. Teria que demandar do judiciário para se obter os servidores de armazenamento das mídias e constatar se gravou ou não. Ou seja, é uma bola de neve que só cresce. Mas vamos para um outro ponto aqui. A mochila. Ela foi encontrada? A mídia não fala. Na minha opinião, fonte Vozes da Minha Cabeça, a dupla, ou Ana, deve ter dado fim na mochila.
Seria interessante para a coleta de DNA da garota dentro da mochila? Claro que o DNA sozinho aí não teria tanta força não, porque uma boa advogada arranjaria 1000 explicações para o DNA na mala interna toda, né? Mas se a perícia do local de crime tiver encontrado manchas de sangue latente e DNA de Lorena na casa, aí o caso começa a ficar mais redondinho, sem grandes pontas. Por fim, temos o laudo do perito legista. O laudo apontou uma série de maus tratos que a menina teria sofrido e a causa da morte por traumatismo craniano. Então aqui já se sabia que houve emprego da força e pressão, né, de algo contundente contra a criança, além de lesões anteriores. Mas no laudo, será que tem algo sobre o esquartejamento? No laudo necroscópico não há relato de esquartejamento. O laudo seria suficiente ou não para manter Ana presa em março de 2022? Aí é uma resposta complexa, dependendo de quem analisa. Além do que, o laudo ele afirma o que ocorreu, mas não a autoria. Mas para mim, na minha opinião, Ana não era para ter sido libertada, ela ocultou o corpo esquartejado. No laudo necroscópico não há relato de esquartejamento. Mas essa é apenas a minha opinião. Um outro ponto interessante em laudos de casos que houve esquartejamento é a análise para inferir sobre o instrumento utilizado, tá, para essa ação. Porque a partir disso, quem sabe não conseguiria encontrar o instrumento e determinar por análise de DNA se os dois ou apenas um deles foi o autor de esquartejar a garota. Mas independente da participação de cada, a Ana ocultou um corpo de menor indefeso, esquartejado. Isso seria suficiente sim para mantê-la presa? Esse é o meu entendimento. Não faço ideia do que foi usado para liberá-la. Mas sobre os pontos de investigação pericial, no Brasil inteiro, seria feito tudo isso aqui que eu falei? Bem, a verdade é que para todas essas questões levantadas, temos entraves em todos os nossos estados. Reagentes e tecnologias que muitos institutos de perícias não possuem. Podem até ter o equipamento como o Cellebrite, esse que permite a quebra de celulares mais modernos, com senhas fortes. Mas a grande questão é que os governos não renovam a licença imediatamente após a expiração da licença antiga. Aí imagina um lapso de tempo de 6 meses a 1 ano sem a licença renovada. Mas existem institutos de criminalística que tem tudo bonitinho, mas mesmo tendo tudinho ali, falta o quê? Número suficiente de peritos para análise dentro de tudo que chega. Tristeza, viu, dos locais que falta tudo. Tem locais que falta tudo. É rir para não chorar. Tô com vontade de fazer um vídeo sobre a realidade da perícia no Brasil. E aí, eu faço? Diz aqui nos comentários, tá? No dia 30 de maio, agora de 2023, depois da repercussão do caso no programa Linha Direta, Ana foi presa pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Na mídia consta que as equipes conseguiram as imagens de monitoramento, né, que constatavam que Lennon saiu do trabalho por volta das 11 horas, no dia 23 de março de 2022. E em uma motocicleta, essa história toda que a gente já contou. Eu só não encontrei na mídia a informação de quando a equipe de investigação teve acesso a essas imagens. Então, as investigações, elas evoluíram e a DEPCA conseguiu com que o mandado de prisão preventivo aí da Ana fosse expedido. Já no novo depoimento, Ana acusou Lennon pelos maus tratos, morte e esquartejamento. Lennon, ele foi preso dia 31 de maio em um lava-jato aqui, quando foi reconhecido por um policial militar.
O policial chegou a atirar na perna do suspeito para que ele não se evadisse e fugisse. Ele foi socorrido, lógico, e depois encaminhado para a delegacia. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E me digam, se essa análise aí acende alguma luz na sua mente. Espero que nunca precisem, mas saber fazer as perguntas certas é o que muda o jogo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.